A paz do Senhor a todos os irmãos que fazem uso, acessam o nosso canal EBD em Questão. É uma grande honra poder estar convosco novamente nesta oportunidade para aqui fazermos algumas considerações acerca do preparo do professor de escola dominical e de suas aulas para a mesma. O que nós temos notado ao longo da nossa experiência de muitos anos na escola bíblica dominical é que existe um problema recorrente em todos os trimestres que se iniciam. Esse problema ele bate principalmente na matéria teologia sistemática. Vez ou outra, quando nos deparamos com assuntos ligados à teologia sistemática, principalmente, há entraves, há problemas, há má interpretações, má colocações, e isso causa um tumulto, de repente, na própria classe de escola dominical, na qual o professor de escola dominical é o professor titular, ou também nas discussões, no próprio entendimento, na linha de pensamento do professor de escola dominical. É necessário que se diga que os pensamentos do professor de escola dominical, eles devem fluir de maneira clara, consistente e substanciosa. Devem estar baseados em bases teológico-bíblicas profundas e bastante resistentes. E nós temos, no nosso país, em língua portuguesa, excelentes teologias sistemáticas, principalmente no nível em que os professores de escola dominical devem adquirir, principalmente as armênio-pentecostais, as que têm uma soteriologia arminiana e também uma pneumatologia pentecostal, ou, no mínimo, carismática. Dentre essas obras, eu separei algumas aqui para indicar aos nossos irmãos, para que vocês estudem, aprofundem-se e assim possam ministrar suas aulas com perfeição e com segurança. A primeira delas foi a primeira que eu li, essa é uma edição mais recente, a minha antiguinha está guardada, que é de um teólogo muito caro e muito rico ao movimento pentecostal, que foi Meyer Kirman, que escreveu, além desse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que, embora seja um livro de apenas, nessa edição, 390 páginas, há um riquíssimo conteúdo das doutrinas da Bíblia, principalmente doutrina das Escrituras, doutrina de Deus, do homem, pecado, salvação, e assim por diante, indo até a escatologia bíblica, mas numa ótica pentecostal. Então, de onde um professor de escola dominical, primeiramente, não se exclui outras obras aqui, e não é esta a minha fala, mas primeiramente porque a nossa escola dominical é uma escola dominical de cunho confessional. Então, nós ensinamos as nossas doutrinas. Então, a minha primeira indicação é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Kirman, produzido pela Editora Vida. A segunda obra, igualmente importante, que deveria ter sido a primeira, mas estava ali, é essa daqui. Professores que são assembleianos deverão ter em suas mãos e fazer seus estudos na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é um selo oficial da CPAD e da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É importante que o professor da escola dominical, como entenda muito bem as doutrinas da sua igreja, as doutrinas da igreja da qual é membro, que é ou são as Assembleias de Deus no Brasil. A terceira obra, também de um teólogo pentecostal, de saudosa memória, foi escritor de lições bíblicas por muitos anos, por várias décadas, na nossa querida CPAD, Teologia Sistemática de Eurico Bergstein. É uma obra de fôlego, irmãos, fôlego no sentido de ser bastante cativante e basear-se profundamente na Bíblia. Então, eu recomendo, usem imoderadamente.
Outra obra também importante, também interessante que os irmãos adquiram, é o livro produzido pela CPAD, de Stanley Horton, Doutrinas Bíblicas. Stanley Horton e o nosso querido William Menzies, né? Que é o pai do escritor atual, de bastante sucesso, arminiano pentecostal, Robert Menzies. William Menzies foi o coautor dessa obra, Doutrinas Bíblicas, produzido pela CPAD. Outra obra interessante, em 4 volumes, eu vou apresentar apenas um, do pastor querido Walter Brunelli, Teologia Sistemática para Pentecostais, uma obra tremenda, pentecostal, maravilhosa, para que o professor da escola dominical se embase bem nas doutrinas bíblicas sob uma ótica pentecostal. Outra obra também pentecostal, Teologia Sistemática, de Stanley Horton, editor. Além de Stanley Horton, nós temos Benny Ecker, Carolyn Becker, Michael Duzin, John Hicks, próprio Stanley Horton. Nós temos nomes como Frank Machia, Bruce Marino, Gary McGee, dentre outros. Então, o Stanley Horton é o editor dessa obra e é uma obra que todo professor de escola dominical deva ter. É obrigatório. E, por fim das minhas indicações, pastor André Moreira, nós temos essa obra de Rodman Williams, teólogo carismático, muito interessante, muito importante, uma obra densa, mas numa linguagem bastante própria para professores de escola dominical. Então, eu indico com bastante entusiasmo. É dever do professor de escola dominical conhecer as doutrinas bíblicas de sua igreja, de sua denominação, e principalmente, no nosso caso, que somos pentecostais. Então, precisamos conhecer a nossa teologia, precisamos entender as nossas doutrinas sob a ótica pentecostal. Então, nesse momento, eu faço aqui esse incentivo para que você adquire, primeiramente, obras pentecostais, de viés arminiano, para os seus estudos, para o seu embasamento bíblico-teológico, e para que depois você progrida nos seus estudos em obras de outras correntes teológicas, de outras tradições teológicas, que também são igualmente importantes. Mas, no primeiro momento, o professor de escola dominical da nossa denominação das Assembleias de Deus, que trabalha com o currículo da CPAD, deva se basear, deva se aprofundar nas nossas doutrinas, nas doutrinas bíblicas pentecostais. Que Deus abençoe a todos, eu espero que tenha sido útil aos irmãos e que Deus sempre nos dê graça para servirmos a Ele com toda a qualidade e excelência.